Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui, vai sentar um minutinho hoje para tentar conversar um pouco sobre a disciplina de Geografia, estudar um pouco sobre o assunto do segundo bimestre, tá? Que é dar continuidade ao território brasileiro, que nós já vínhamos estudando desde lá do primeiro bimestre, tá ok? No segundo bimestre, nós temos como tema, dando continuidade ao assunto, a população brasileira. A gente vai estudar um pouco como essa população está distribuída, como essa população se concentrou no espaço brasileiro, e outros temas que estão relacionados à população brasileira. Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai ver um pouco sobre a distribuição da população no espaço e vamos ver um pouco, principalmente, o processo histórico, né, da concentração da população dentro do território brasileiro. Nós já vimos em outros momentos na sala de aula que a população de determinado lugar cresce a partir do crescimento natural ou vegetativo, né, que é quando nascem as pessoas, ou a partir dos fenômenos de migração, que é o deslocamento das pessoas no espaço geográfico. Então, esse fenômeno da imigração também contribui com o processo de crescimento de determinado espaço. E no Brasil não foi diferente. Também foi um fator que contribuiu muito para o crescimento do território brasileiro, da população do território. Tá? Então, no decorrer da história do Brasil, nós temos alguns momentos que a população cresce por alguns motivos, né? E outros momentos que a população cresce nem tanto, né? E até outros momentos que há uma estagnação no crescimento da população. E existem fatores que explicam isso, tá? Por que isso aconteceu. E a gente vai agora ver rapidinho só alguns tópicos que estão relacionados a esse processo histórico do crescimento da população brasileira. A partir de 1900, começou a haver um aumento muito grande da população brasileira, que foi o motivo principal que levou a isso, foi a chegada de imigrantes. Muitas pessoas com o processo de colonização de outros países, principalmente dos países europeus, vieram para o Brasil, né, com o processo de colonização. E isso fez com que a população brasileira crescesse muito, que até então o processo de colonização era composto somente pelos povos indígenas. Então, a partir de 1900, a população começa a crescer muito com a chegada dos imigrantes, né, que foi o processo de imigração que ocorreu no Brasil. De 1904 a 1930, entrava no país mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então, só para vocês perceberem o quanto cresceu a população brasileira nesse momento aí, né, nesse processo histórico da imigração que ocorreu no Brasil. A taxa de crescimento cai com o avanço da medicina em 1970. O que é que isso tem a ver? Porque quando as pessoas começam a usar mais, trabalhar dentro do espaço brasileiro, mas quando a pessoa começa a ter o avanço da medicina, por exemplo, a invenção das vacinas, dos remédios, a questão dos avanços sanitários dentro do território brasileiro, isso vai facilitando a vida das pessoas, vai fazendo com que as pessoas adoeçam menos, né, por causa dos avanços medicinais, tá? Isso aí também faz com que haja um grande número de pessoas mais velhas dentro do território brasileiro, porque a falta dessa condição sanitária, a falta dessa condição de saúde, ela fazia com que muita gente morresse muito cedo, né, que a expectativa de vida da pessoa não era tão grande. Então, nesse período aí, começou a haver uma grande expectativa, né, de vida da população. Então, nós percebemos, olhando os mapas, e vocês vão ver isso no texto de vocês, que a população começa a ficar mais velha dentro do território brasileiro, de acordo com esse processo aí dos avanços medicinais que nós temos dentro do território brasileiro. Tá? Foi um outro momento importante. O processo de industrialização que ocorreu no Brasil, também houve um grande aumento da população brasileira. Tá? A industrialização ela veio para o Brasil de uma fase bem tardia, né? bem depois do que ocorreu no restante do mundo, mas quando chegou no Brasil, o grande contingente populacional veio para o Brasil
para fazer o processo de industrialização. Tá? A indústria se concentrou no centro-sul do país. E aí essas regiões, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, elas começaram a concentrar no seu território grande quantidade de pessoas vindas de outros países, tá? Mas também foi nesse momento que ocorreu um processo muito grande do êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. Em 1970, a população passou a crescer de forma menos acelerada dentro do território brasileiro. Entre os anos 40 e 70, houve um crescimento natural, tá? Onde a taxa de mortalidade ela começou a diminuir dentro do território brasileiro. Tá? Então, esses foram alguns momentos importantes do processo do crescimento, né, da população brasileira. Aí a gente vai poder perceber em outros momentos cada um desses momentos e quais foram os principais fatores que fizeram com que a população diminuísse ou que a população aumentasse dentro do território brasileiro. Tá ok, gente? Isso aí foi só uma introdução do assunto. Pegue a apostila de vocês, dê uma lida lá na apostila, olhe os gráficos, tá? Anote aquilo que vocês não conseguiram entender e vocês podem vir no meu PV e a gente trabalha com mais eficácia o assunto, tá ok? Beijo, crianças, se cuidem.